Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aí em mais uma dolorosa live, mais um bate-papo ao vivo sobre dor, que é o assunto tópico que eu mais gosto de estudar na minha rotina. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre dor aguda e dor crônica, onde eu tenho certeza que muitos de vocês têm atendimento de rotina com pessoas que têm dor aguda, dor crônica, e também podem ter algumas dúvidas relacionadas a esses dois fenômenos. Vamos chamar de fenômeno para não chamar de problema e doença. A gente sabe que dor é um fenômeno multidimensional, apesar de, se a gente falar de uma dor que simplesmente eu pisei numa pedrinha e tive dor, ou até mesmo tive uma lesão no sistema nervoso, eu também tive dor. Ambas situações são fenômenos de queixa dolorosa, que é desconfortável, desagradável, associada à lesão, real potencial, descrito em termos de tal lesão, tudo que vocês já vêm estudando e lendo a respeito já há algum tempo. Então, para começar esse bate-papo entre dor aguda e dor crônica, primeiro é entender o que é cada uma delas, né? Então, por definição, e a melhor definição que a gente tem é a definição temporal, melhor que eu digo, é a definição que a ciência mais relata, né, em relação à diferença entre dor aguda e dor crônica, é que a dor aguda é uma dor que dura por um tempo curto, mesmo que ela tenha uma intensidade moderada grave, mas ela tem uma tendência a durar um tempo curto, que vai no máximo 1 mês até 3 meses de duração. E a dor crônica, uma dor que dura mais de 3 meses, podendo chegar a 6 meses e além disso. E aí a gente pode considerar essa dor mais crônica. Então, o primeiro ponto forte aí da definição é falar da temporalidade, né? Ou seja, quanto tempo dura a dor, e aí é uma classificação usada no mundo todo para diferenciar o que é agudo e o que é crônico. São conceitos bem iniciais sobre os dois fenômenos. Eu não estou nem dizendo importância de fatores psicossociais, nada disso. É só para dizer que o tempo de duração da dor define o tipo de dor, né? Se é agudo ou crônica. O fenômeno agudo ou crônico. Mas se a gente olhar de uma forma geral, entendendo o que cada uma delas representa na vida das pessoas, a gente pode elaborar um pouco mais essas definições, não só a própria dor aguda, como uma dor que tem muita relação, normalmente, né, com disfunção tecidual, dano de tecido, ou dores que são provocadas por procedimentos diagnósticos, dor pós-operatória, cólica menstrual, dor da depilação, né, dor de um corte na pele, todos eventos de dor aguda. Então, a gente pode falar efetivamente disso. Quando a gente fala de dor crônica, a gente está falando que a dor não melhorou ao longo de um determinado tempo, e aí ela tornou-se crônica por essa persistência. A gente pode dividir, eu gosto de dividir, né, dor crônica em dois perfis, né? O cara que tem uma dor crônica, que ele segue a vida dele numa boa, não tem problemas na sua capacidade funcional, vive a vida na boa, e tem um grupo dor crônica perfil crônico, onde a gente tem características bem marcantes, em comum, assim, de uma forma geral, de pessoas com dores crônicas, como poliqueixoso, que são múltiplas queixas, sofrimento excessivo, uso excessivo de exames de imagem, rotatividade o tempo todo nos profissionais de saúde em busca de diagnóstico, tratamento, o uso de tratamentos recorrentes, características mais excessivas, né, em relação a impacto na vida, como incapacidade funcional, qualidade de vida. Então, a gente já de cara vê uma diferença que, sem ser atemporal, entre dor aguda e dor crônica, onde a gente tem mais problemas que vão seguindo a vida dos pacientes ao longo desse tempo de duração, que vai se tornando mais crônico e vai ficando mais complexo um grupo de pacientes. Se você pega um cara com dor lombar, nem todo com dor lombar vai sofrer, vai ficar incapacitado, aquela coisa de escrita de livro, paciente sofrido. Não, não é assim. Tem gente que vai seguir a vida toda com dor lombar e vai viver a vida normalmente. E tem gente que vai ter 6 meses, 1 ano de duração de dor e vai viver incapacitado, isolado, limitado da sua vida. Então a gente tem vários desfechos diferentes quando a gente fala de dor crônica, para a gente não dizer que todo mundo que tem dor crônica vai ser um paciente difícil ou complexo. Não, não é assim que a coisa funciona do dia a dia. Outro ponto legal da gente
olhar é que toda dor crônica um dia foi aguda. Então, todo mundo que a dor não melhorou é porque um dia a dor foi aguda, aconteceu alguma coisa nesse meio termo, seja o paciente não procurou tratamento, um tratamento inadequado, um diagnóstico que não foi feito adequadamente, o paciente insistia, forçando a barra em relação às dores. Então, tem muita coisa que pode justificar. E isso, né, e não só características pessoais, fatores psicossociais, a persistência do sintoma por algum motivo, e que fez a pessoa transitar de uma dor aguda para uma dor crônica. Então, toda dor crônica um dia foi aguda. Por mais rápida que possa ter sido essa evolução, toda dor crônica um dia foi aguda. Então, só por aí a gente já tem a gente transitou, né, de uma fase para outra. Além disso, além dessa relação dor aguda, dor crônica, dois perfis, eu posso também ter mais um perfil crônico, que é o paciente que agudiza já tendo uma dor cronificada. Então ele vai ter um episódio agudo dentro de toda a sua característica da dor, e aí episódios agudos tendem a gerar mais incapacidade, posturas antálgicas, mais sofrimento, mais consumo de tratamentos. E aí quando acabar esse episódio agudo, ele volta para o comportamento crônico que os pacientes estão acostumados a ficar, né? Cada um com o seu, sem julgamento sobre isso. Então, a gente tem aí perfis mais comuns, mais diversificados de dor crônica e dores agudas, coisas mais corriqueiras na nossa rotina de uma forma geral. Existem algumas dores agudas que evoluem muito rápido para dor crônica, como dor pós-operatória mal tratada, mal manejada. Isso é comum em cirurgia de coluna, lesões no sistema nervoso, até mesmo pós-operatórios de cirurgias estéticas podem evoluir para dor crônica muito rápido, devido à própria manipulação, né, no processo cirúrgico e tal. E também cirurgias que geram iatrogenia, geram dano no paciente e tem consequências graves depois desses procedimentos. Então, são exemplos comuns de dor aguda. E as lesões no sistema nervoso, como eu já falei, tem um pé na dor crônica. Então, está a 2 passos da dor crônica de uma forma geral. Então, por enquanto, a gente tem esse bate-papo aqui. Eu gosto quando meus pacientes falam para mim, quando eu estou atendendo uma mulher ou um homem, aí vocês podem trocar para mulher ou para homem, como vocês quiserem. Eu gosto de dizer que dor aguda é minha mulher gritando no meu ouvido por algum problema, e dor crônica é minha mulher reclamando no meu ouvido por algum problema. Então tem uma diferença entre gritar e reclamar. O gritar, a gente já sabe que a intensidade é um pouco mais elevada. O reclamar pode flutuar a intensidade, como ondas do mar, na verdade. Então, momentos de reclamação podem acontecer na rotina de todo mundo. Aí, se você quiser usar o homem gritando, o homem reclamando, não tem problema nenhum, você faz da maneira que você quiser. Você tem que tentar encontrar, claro, uma linguagem que seja de fácil acesso ao paciente, que ele entenda, né, às vezes de uma forma mais coloquial do que tão científica como às vezes se recomenda falar. Eu não curto muito. Então, assim, vamos lá, na prática clínica, né, no atendimento. Quais boas diferenças entre dor aguda e dor crônica? Já falamos do tempo de duração, que evolui para a cronicidade ao longo do tempo. Falamos do gritar e do reclamar, em relação a mulher reclamando minha mulher reclamando no meu ouvido e ela gritando, que seria o agudo e depois o crônico. Mas a gente pode olhar também uma série de detalhes na rotina que é importante vocês ficarem atentos para vocês saberem se o paciente está diante de um quadro agudo ou um quadro crônico. Ele pode ter um quadro crônico agudizado, ele pode ter uma dor pós-operatória mal manejada e por aí vai em relação às sintomatologias. Na verdade, é tudo meio Kinder Ovo, né? Cada dia uma surpresa, e o que chegar de surpresa você vai desvendando o presente que tem dentro daquele ovo de Páscoa, ovinho de chocolate branco e preto, que é o Kinder Ovo. Sempre tem uma surpresa para que você possa ver como ela vai se apresentar. Então a gente pode ver diferenças entre os sintomas, rotinas, hábitos, funcionalidade, do impacto das emoções, da capacidade funcional, tem muitos detalhes assim em relação a isso. Mas, por exemplo, vamos pensar uma diferença de sintomas bem interessante. Não necessariamente o tipo de sintoma, mas a maneira como o sintoma se comporta ao longo do tempo de duração. Então, por exemplo, de uma forma geral, vamos pegar a dor lombar como um exemplo claro. De 60% a 70% dos pacientes com dor lombar que tem uma dor aguda se recuperam. Isso a gente já sabe. Então, a dor, ela alivia
em até 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas no máximo. O cara fica bem. O restante dos pacientes, por exemplo, dor lombar idiopática, onde não tem causa bem definida, tem esses 30% restantes, onde os pacientes eles tendem a não evoluir por N motivos. Então, a dor tem um padrão diferente. Então, a gente pode ter mais ou menos 5% dos pacientes que a dor não melhora de jeito nenhum. Ela começa forte na dor aguda e ela continua forte na dor crônica. Então, o cara evoluiu, que a intensidade não melhorou, nada funcionou, e aí ele ficou na M para poder aliviar seus sintomas e não rolou, né? Então, esse é um exemplo. Um exemplo mais comum é a dor ficar passeando cada hora de uma forma. Então, ela flutua, piora, melhora, como as ondas do mar. Cada hora vem uma onda e a pessoa vai passando por essas ondas. E também não melhora, porque se cada dia está de uma forma, a capacidade funcional não consegue dar um passo adiante, né, dentro da proposta terapêutica. Então, a gente tem aí apresentações diferentes dentro do comportamento dos sintomas, né? Dores que pioram mais à noite, dores que pioram mais ao longo do dia, né? Então, se tem uma dor mais aguda, a gente sabe que ela tem uma tendência a agravar mais em finais de dias, né? E aí por aí vai, né? E a gente sabe que tanto dor aguda quanto dor crônica afeta a rotina, afeta os hábitos, afeta a funcionalidade. A grande diferença entre os dois é que a crônica faz o paciente não progredir, mesmo que a dor tenha aliviado. E aí entram milhões de potenciais fatores que fazem o paciente não recuperar suas capacidades funcionais, seja o próprio medo de voltar ao movimento, e agora como é que vai ser minha vida, será que a dor vai aumentar ou não, se tem algum fator mais psíquico envolvido, como depressão, ansiedade, que são comuns nas dores crônicas, tanto acontecendo episódios assim, como o paciente, acontecendo os episódios que eu digo, desenvolvendo isso ao longo do tempo, ou já tinham ansiedade ou depressão, e aí aquilo é amplificado pela persistência da dor. E aí o paciente se mantém lá incapacitado, né? Não evolui. Outro ponto também interessante nessa transição é que a gente sempre fala que os fatores psicossociais estão lá presentes e tal, mas lembra que tem gente que já tem fatores presentes antes de ter um episódio de dor. Tem gente já depressiva, já ansiosa, já catastrófica, já com medo da vida, de uma série de coisas. E aí, quando desenvolve dor, fica mais catastrófica, mais dolorida, mais pessimista, mais dolorida, mais ansiosa, mais deprimida e mais dor. Então fica meio assim, ó, conectado, né, com mais importância no final das contas. É lógico que também tem um impacto social entre dor aguda e dor crônica, só que se a dor aguda melhorar, a pessoa vai voltando à sua socialização. Se a dor crônica não melhorar, o cara fica lá naquele comportamento de evitar exposições, né? Seja físicas, seja num ambiente de amigos e tal. E aí a gente vai para a diferenciação do exame físico, né? Como é que é o exame físico na dor aguda e o exame físico na dor crônica? Ele vai ser diferente. Agora, a primeira cara de uma pessoa com dor aguda no exame físico, você vê se ele tem uma postura antálgica ou não. Então, por si só, já é um ponto relevante para que você fique atento. Então, você tem na dor aguda, muito comumente, essas posturas antálgicas, e na dor crônica você não tem essas posturas antálgicas que estão presentes, só em agudizações. O que você tem na dor crônica são os comportamentos frente à dor, ou como comportamento doloroso, e que esse comportamento doloroso amplifica a sintomatologia do paciente e vai mantendo o comportamento dessa forma ao longo do tempo. Então, tem esses detalhes bem legais no exame físico. Fora que você pode encontrar incapacidades muito similares, agora tem um detalhe também muito legal em relação à incapacidade, é que você espera encontrar uma coisa na dor crônica que você às vezes não encontra. Por exemplo, já atendi vários pacientes mais sensíveis que você espera encontrar limitação de amplitude e ele não tem. Perda de força, não tem. Alteração de controle motor, não tem. Então, logo de cara, você já tem que ficar atento a essas diferenciações entre o agudo e crônico, né? E também, em termos diagnósticos, tem dores agudas muito comuns que a gente conhece, já até comentei com vocês aí, dores que são de lesões de tecidos, dores musculoesqueléticas agudas na fisioterapia esportiva, a dor da depilação é um evento agudo, mas também dores em procedimentos diagnósticos, exames de sangue, bloqueios, uso de
substâncias para você fazer ressonância magnética, né, como artrorressonância e tal, que vão fazendo, adicionando eventos dolorosos ao procedimento. Então, também é interessante. E tá, se vocês olharem também diagnósticos em relação à dor, né, diagnóstico da dor. Então, tem uma classificação atual, que até o professor Heráclito aqui do Rio, ele participou dessa organização das classificações em dor crônica, para falar de dor crônica musculoesquelética, dor crônica neuropática, oncológica, que são diferentes no modelo de dor aguda. Então, tem um pouco para o diagnóstico, né? E aí queria que vocês refletissem, assim, sobre isso, sem eu dar respostas efetivas, que, assim, será que a gente tem modelos de avaliação diferentes para dor aguda e dor crônica, né? Ou a gente simplesmente avalia o paciente e observa se ele tem uma característica mais aguda ou crônica, e aí, a partir daí a gente define condutas. Essa é uma pergunta para vocês refletirem. E a outra, se eu tenho dores diferentes, será que os meus tratamentos são diferentes? Será que eu uso eletroterapia, terapia manual, exercício, correntes elétricas, estimulação transcraniana, tudo vocês podem imaginar. Será que eu posso aplicar a mesma coisa para os dois grupos, agudo e crônico, ou eu tenho que aplicar tratamentos diferentes? Ou será que tem dosagens diferentes para dor aguda, dosagens diferentes para dor crônica? E é para isso que a gente faz, para isso que eu fiz essas perguntas, porque a gente, no final das contas, lá na ponta, a gente quer atender as pessoas e observar o que acontece com elas. Então, só para vocês darem uma refletida a respeito. Então, era esse bate-papo doloroso sobre diferenças de dor aguda e crônica, justamente curtinho, como eu tenho feito nas últimas lives, para que a gente possa discutir e também vocês levarem mensagens importantes, reflexões importantes para casa e para a prática clínica. Então, vamos lá. O Saulo perguntou aqui: olá, caro amigo, estou aqui de novo. Pode vir quantas vezes você quiser, Saulo, tem problema. Sai chegando. Então, a Aline pergunta: pregabalina na dor aguda? Muitos pacientes estão sendo tratados com esse tipo de medicamento que parece atrasar a evolução do mesmo na fisioterapia. Aline, pregabalina, não sei se você sabe, e muitos colegas também, pregabalina é um anticonvulsivante. O anticonvulsivante é uma medicação que ele quer mexer na membrana neuronal e mudar a atividade neuronal. Então, reduzir a estabilidade neuronal, que é a proposta nas convulsões, só que com uma dose muito menor, que é aplicada em dor crônica. Em dor, né? Então, a pregabalina é usada assim na dor aguda, é usada assim na dor crônica, e muito mais na dor aguda para fazer regeneração neuronal, da membrana neuronal, mesmo com lesões no sistema nervoso, ou quando o paciente está evoluindo para um quadro crônico. Então, é sim usado na dor aguda. Não estou nem questionando a eficácia em ensaio clínico, estou dizendo que ela é usada, tem essa indicação, tá? Então, está proposto. Agora, como é que você tem observado esse atraso na evolução? Porque, assim, a pregabalina tem alguns efeitos adversos que são muito comuns. Por exemplo, sonolência, o paciente fica mais devagar, ele não conseguiu se movimentar tanto como ele poderia se movimentar, mas esses são efeitos muito nessas fases, nas semanas iniciais do uso da pregabalina. Então, você tem que ver se é isso, que se é o grupo de pacientes que você está acompanhando está no início, ou simplesmente eles podem estar com uma dosagem inadequada e deixando o paciente sonolento. Mas todo paciente que você ou qualquer um tiver, que vocês observem que os remédios que ele está usando estão trazendo prejuízo funcional, sonolência, tem que conversar com o médico dele a respeito, para que isso possa ser ajustado e não prejudicar a evolução funcional como você está querendo. Então, é o que eu faria. Por exemplo, eu entraria em contato com o médico do paciente e conversaria, trocaria uma ideia, ver o que ele acha, se vale a pena modificar a pregabalina ou trocar por outra medicação, e cai dentro. Esse é o que eu faria, sugeriria, inclusive, fazer. Tá bom? Vi uma postagem sobre artrodese e me vi uma dúvida sobre a abordagem perante esse procedimento. Mas o que podemos fazer e por que evitar este caso de artrodese? Cara, vamos lá. Então, primeiro de tudo, diagnóstico adequado, para saber o que tipo de problema ele tem e que tipo de tratamento ele pode ser submetido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o paciente ser bem atendido. Porque se ele ficar numa rotina de eletroterapia a vida toda, como eu já atendi pacientes a 400, 500 sessões de eletroterapia de anos,
aí a chance de cair para uma artrodese é moleza, no estalo. Então, esse é o outro ponto interessante. O terceiro ponto, acho que é a informação. O paciente tem informação adequada dos efeitos que uma artrodese produz nele e os efeitos que tratamentos conservadores produz. A físio tem vários tratamentos conservadores que têm bons resultados, mas no final das contas, fazer artrodese, fazer tratamento com a físio, lá na frente dos follow-ups, o paciente está de uma forma muito similar, seja em relação à dor ou incapacidade funcional. Então, assim, se ele quer um efeito rápido, talvez ele opere. Se ele aguenta esperar para evitar a cirurgia, então ele tem que ficar na físio. Então, é bem por aí, como isso funciona. Mas a gente sabe que os pacientes fazem artrodese aos montes, tem vários culpados em relação a isso, e vou dizer da físio, né? Um culpado da físio, que a físio tem que estar mais engajada na recuperação funcional dos pacientes com dor lombar e cervical, que são os grupos de pacientes que fazem mais artrodese, e eu acho que a gente poderia ser mais engajado não só em relação a estar próximo dos profissionais que operam, mas também na mídia falar em relação a isso, para que todo mundo possa ter acesso a boa informação. Eu penso nisso. Jorge, vamos lá. Gostaria de saber se a acupuntura é o mais indicado para dor aguda e dor crônica. Jorge, é o seguinte, cara, eu não faço acupuntura. Então, eu não posso te dar uma resposta à acupuntura envolvendo medicina oriental. O que eu posso te responder é em relação aos efeitos da acupuntura mais aqui ocidental e o que se propõe, né? Então, a acupuntura se propõe na dor aguda e na dor crônica, né? Claro, tem lá as suas propostas terapêuticas, o seu raciocínio clínico para chegar a um diagnóstico. Eu não faço a menor ideia de como é. Então, eu gosto de entender que vamos pensar numa medicina mais ocidental, né? Então, eu coloco a agulha, eu transfixo a agulha na pele, aquilo já produz efeito analgésico conhecido, né? Efeitos no sistema nervoso central, liberação de endorfinas, que não necessariamente garante alívio da dor. O cara pode liberar analgésico e dizer, estou melhor. Isso não é uma relação nexo-causal quando a gente tem isso. Pacientes com dor crônica que não apresentam melhoras em diferentes abordagens, evolui para alta, como proceder? Se um paciente não evolui na sua proposta terapêutica, eu acho que você tem que rever a sua proposta terapêutica. Seja buscar talvez um novo diagnóstico, escolher uma outra intervenção, encaminhar o paciente para outro profissional, alguma coisa precisa ser revista. Se você achar, por exemplo, que o paciente, agora saindo um pouco da tua pergunta, né, ele pode receber alta e estar sintomático ainda, não tem problema, desde que você tenha cumprido as suas metas. Então, se você atingiu a meta, você pode dar alta, não tem problema nenhum. Isso, principalmente se o paciente tem boas estratégias de automanejo, ou seja, ele consegue buscar o alívio da dor dele com algumas ferramentas que você orientou, que ele consegue fazer sozinho, e que ele não dependa do terapeuta estar do lado dele. Então, isso é uma boa pegada. Agora, se o paciente não melhora no seu tratamento, e você tentou 1, tentou 2, tentou 3, alguma coisa você precisa rever. Seja o tratamento em si, o diagnóstico, a conduta, se realmente é o paciente para você. Quando isso acontece comigo, eu faço uma revisão logo, né? E eu não demoro muito não, cara. Se eu faço um dia, no segundo dia não melhorou, eu já ligo as minhas anteninhas e vejo se sou eu mesmo que tenho que tratar esse cara. Dor aguda, evitar alongamento? Depende, cara. Se você tem dor aguda com lesão e inflamação, eu não faria alongamento, não. Mas se você tem uma dor aguda onde você não encontra relação nexo-causal de dano e o alongamento for confortável, eu acho que poderia usar. Mas eu não faria alongamento numa fase aguda com inflamação e dano de tecido. Paciente em dor crônica. Quando ele entra em dor aguda novamente, tem que ter uma agudização. Devo avaliar novamente todos os padrões de modificar a abordagem? Ele modifica muito? Modifica. Você deve mudar a abordagem, sim. Se o cara tem uma agudização, você tem que tratar aquilo como dor aguda e não como dor crônica. Não só a escolha da tua intervenção, mas a maneira como você vai ensinar a lidar, o paciente lidar e autogerenciar aquilo na rotina dele. Então, sim, você deve modificar a sua abordagem, modificar o seu bate-papo no momento agudo, e quando aquela fase aguda passar, ele voltar para o comportamento crônico, você volta para a rotina crônica dele. Então, você tem 2 perfis diferentes acontecendo em tempos diferentes na vida de um paciente, que é comum. Dor lombar, então, é super comum, inclusive. Sempre um prazer bater esse papo com vocês aqui na internet. Fiquem ligados nas postagens. Então, qualquer dúvida, deixe mensagem na aula aí no YouTube, aqui do Digentando os Mistérios da Dor, mandem lá no Instagram que a gente vai conversando, tá bom?
Obrigado, gente. Valeu. Um abraço.